qual é o seu nome? Karina. Karina. Karina, você chegou à Universal com que idade? Com 17 anos. Com que tipo de problema? Eu só tinha um vazio, uma tristeza muito grande, né? Eu recebi o convite, o meu principal problema era esse, era um vazio, uma tristeza. Ok. Você se tornou obreira quanto tempo depois de estar na igreja? Depois de 8 meses, foi tudo muito rápido. Coloca assim. Foi tudo muito rápido, bispo. Depois de 8 meses, mais ou menos, já estava como obreira. E nessa época, você era liberta? Bispo, eu não tinha um encontro com Deus. Hoje eu entendo que eu não tinha um encontro com Deus. Na época você não era nascida de Deus? Não era. E tampouco, obviamente, tinha o Espírito Santo. Mas na hora que o pastor te entrevistou, você falou para ele que tinha o Espírito Santo? Eu tinha tido uma experiência e para mim aquilo era o Espírito Santo, né? Você pensava que tinha o Espírito Santo? Sim, senhor. Ok. Você ficou de obreira quanto tempo? Bispo, eu fiquei 11 anos de obreira, sendo que os 4 últimos anos eu estava no pecado. 11 anos de obreira. Sim, senhor. Então, durante 7 anos você foi uma obreira dedicada. Bispo, como eu me casei, um ano de obreira, eu me casei. Então, com obreiro também? Com obreiro também. Então, logo de imediato, a gente começou a ter problema no casamento, né? Então, esses 7 anos foram muito conturbados, assim, muito problema no casamento, muitos conflitos. E eu já estava fria espiritualmente, porque a gente colocou toda a força na vida financeira. E eu me desliguei totalmente espiritualmente, vamos dizer assim. Devido aos problemas do casamento. Sim, graves. Contribuíram, né? Sim, contribuíram. senhor. Porque ele também era obreiro. Sim, senhor. Né? Bom, então, esses 7 anos, você estava casada, problemas no casamento. Quais foram as consequências para a sua vida espiritual? Bispo, os 4 últimos anos, por conta do problema no meu casamento, eu comecei a ter uma amizade, eu conheci uma amiga lá fora, não era da igreja, e com essa amiga eu comecei a ter as sensações que eu não tinha no meu casamento, né? Eu comecei a desenvolver um relacionamento com ela, bispo, estando de obreira, casada e como amante dessa amiga. Olha só a situação. Estava como obreira, casada e mantinha um relacionamento íntimo com uma colega de trabalho. Amiga. Uma amiga. Isso. E você vivia como um casal com essa sua amiga. E essa amiga também era casada, bispo. Era casada também. Sim, senhor. E você ficou quanto tempo com essa pessoa? Bispo, só para lembrar, assim, que quando eu comecei a ter relacionamento com ela, 4 meses depois, eu já arranjei uma gravidez para poder esconder esse relacionamento, porque eu já não queria mais colocar meu uniforme, então era um pretexto para não colocar mais o uniforme. Agora, quando você estava ali vivendo em pecado, uma vida errada, como é que você tinha coragem de colocar o uniforme e ir para a reunião para ajudar as pessoas? Não pesava a sua consciência, não? Bispo, na hora, quando estava com a pessoa, eu estava tendo coisas que eu não tinha, então eu estava procurando uma felicidade, né? Buscando uma felicidade. Quando eu ia para a igreja, eu me sentia um remorso, eu dobrava o joelho, eu pedia perdão, participava da Santa Ceia, só que na segunda-feira eu já estava fazendo coisa errada. Porque não era arrependimento. Não era arrependimento. Era apenas remorso. O verdadeiro arrependimento faz com que a pessoa abandone o pecado e não volte mais a ele. O que ela fazia era o seguinte: ela estava brincando com Deus e brincando também com o próprio diabo, porque ela demonstrava um falso arrependimento e depois ela continuava a vida de pecado. O arrependimento é quando você dá um basta. Você dá um basta a toda sujeira, a todo erro, a todo pecado. Isso é arrependimento. É quando você diz assim: chega, a partir de agora eu não vivo mais dessa maneira. A pessoa diz assim: mas é porque eu não estou tendo força. Não é porque você não tem força, é porque você não está tendo atitude. Você não está tendo o verdadeiro desejo de mudar. Porque quando a pessoa realmente quer mudar, quando realmente ela reconhece que está perdida, quando ela diz assim: chega, eu não quero mais isso para mim, então ela toma uma atitude, ela diz: meu Deus, a partir de hoje eu nunca mais volto a fazer isso. É uma decisão. E quando o Espírito Santo vê que você toma essa decisão, ele te dá forças. Deus
quando vê a sinceridade, porque tem que haver sinceridade. Não adianta a pessoa ir diante do altar de Deus e derramar lágrimas, ó Senhor, me perdoa, se não houver dentro dela a sinceridade. A nossa entrega a Deus tem que ser com sinceridade. É a pessoa realmente reconhecer: meu Deus, eu errei, eu falhei, o Senhor não tem culpa, a igreja não tem culpa dos meus erros, eu sou culpado, eu escolhi o erro, eu não posso culpar a quem quer que seja pela vida que eu estou vivendo, fui eu que escolhi o caminho errado. Quando existe essa sinceridade, então na mesma hora vem o perdão de Deus. O Espírito Santo vem para dar a essa pessoa uma nova chance, uma nova oportunidade, para que ela possa recomeçar tudo novamente. Amém? Você saiu de obreira após a gravidez, então, né? Eu estava como obreira, só que eu fiquei escondida, e por ter problemas no casamento... Arrumou a gravidez e saiu bispo. de obreira. Eu fiquei com esse relacionamento durante 5 anos. Com essa mulher? Isso. Quando a minha filha completou 1 aninho de idade, eu botei esse meu ex-marido, né, o pai da minha filha, eu botei ele para fora de casa. Eu virei a cabeça, bispo. Não quis mais o marido? Não quis mais, porque eu queria viver aquela relação. Assumiu a relação? Não assumi, porque ela continuou casada. Eu abri mão, mas ela não abriu mão do relacionamento dela. Mas vocês tinham combinado dela abrir mão também? A gente tinha aquela coisa de ilusão, né, bispo? Eu vou largar, mas... E ela não quis largar? Não largou, bispo. Você continuou mais tempo no relacionamento ou acabou também? Bispo, quando eu coloquei o meu pai da minha filha para fora de casa, continuei com esse relacionamento, mas ainda não era o meu fundo de poço, porque aí sim começou as coisas erradas. Eu falei assim: agora eu vou curtir a minha vida, vou buscar a minha felicidade, aquilo que eu nunca provei eu vou provar. E comecei a participar, eu comecei a ir em baladas GLS. Todas as baladas GLS de São Paulo, ali daquela avenida principal. Você passou a se relacionar com outras mulheres? Aí minha vida começou a ser uma orgia. E você ficou quanto tempo assim? Bispo, eu fiquei nesse mundo assim, uns 5 anos, vamos dizer assim. Você naquele momento que estava ali, fazendo a vontade da sua carne, pecando contra Deus. Temos até a foto ali que mostra que ela é você. Falei, foi na caravana. Certo. Mas me diga uma coisa, pode tirar a foto, quando você estava ali vivendo daquela maneira, em nenhum momento passava pela sua cabeça que você, se morresse daquela forma, você ia direto para o inferno? Você não pensava na sua alma? Bispo, por incrível que pareça, toda vez que eu ia para uma balada, eu tinha um restinho de azeite lá jogado, eu me ungia, porque eu sabia que ali era uma oportunidade de eu morrer e ir para o inferno. Ali era a oportunidade. E o mais engraçado, bispo, quando eu retornava da balada de manhã, no domingo de manhã, eu tinha que deixar uns colegas na estação de trem, e eu tinha que passar todo domingo em frente à minha igreja. De qualquer forma, não importava a situação, Deus ele sempre me fazia lembrar. Quer dizer, o Espírito Santo não tinha desistido de você. Não, senhor. Ele sempre trazia na sua lembrança aquele tempo que você estava na igreja, que você o servia. Exatamente. É o que Deus faz. Agora, me diga uma coisa, você chegou próximo da morte? Sim, senhor, bispo. Uma dessas vezes que eu estava indo para a balada, um carro desgovernado, ele vinha na minha direção, bispo. Não me pergunte para onde que o carro foi, porque eram 2 mãos. Eu sei que em cima da linha, assim, em cima de bater no meu carro, ele se desviou e Você voltou há quanto tempo? Bispo, eu voltei tem 2 anos, 2, 3 anos, bispo, que eu estou firme. Desses 2 anos para cá, você venceu o quê? Você teve que vencer o quê para retornar? Vergonha, o que foi? Bispo, quando eu voltei estraçalhada. Porque eu voltei sem autoestima, eu voltei destruída, eu voltei sem nenhuma perspectiva, porque eu perdi tudo, eu perdi família, eu perdi a vida financeira, eu perdi principalmente o Senhor Jesus, né? Então, quando eu voltei, eu tive que... Cheguei com orgulho ainda, hein? Porque eu me achava alguma coisa, bispo, eu me achava obreira ainda, né? Mas eu tive que vencer tudo isso. Não olhei para ninguém, não olhei a situação, eu não olhei as circunstâncias, sabe? Eu agarrei a oportunidade, que foi quando eu recebi o convite como esse da caravana, bispo. Há 2 anos. Sim, senhor. Você foi recebida, bem recebida na igreja? Sim. Alguém te condenou, alguém te acusou?
Bispo, foi um trabalho de parceria. Foi um trabalho de parceria do Espírito Santo com os obreiros. Porque se os obreiros tivessem desistido de mim, eu não estaria aqui hoje. Nenhum apontou o dedo para mim. Eles lutaram. Quando eu falava, eu não vou conseguir, os obreiros diziam, você vai porque Deus acredita em você, a gente acredita em você. E foi isso, bispo. E ali foi tendo força. O Senhor Jesus foi curando a minha ferida, foi me libertando, foi me limpando. O processo de libertação não foi fácil. Paguei o preço, bispo, mas eu fui liberta. Eu nasci de Deus, tive o Espírito Santo, tive encontro com Deus. E pela misericórdia de Deus, bispo, não pelo título, mas eu voltei como obreira. Porque na caravana, bispo, eu lembrei que eu havia desistido de Deus, mas Deus não desistiu de mim. Você voltou como obreira há quanto tempo? Foi na última, agora dia 26. Nesse mês Sim, de senhor. abril. Bem, agora você aprendeu a lição, né? Sim, senhor. A duras penas. Sim, senhor. Valeu a pena. Assim, eu paguei o preço, foi caro, mas hoje eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Amém. Deus te abençoe, tá? Obrigado pelo seu testemunho.